Como eu faço para sair de uma crise de gota? Nesse vídeo eu vou comentar com você então sobre as principais medidas que a gente deve tomar quando o paciente apresenta uma crise de gota. Se você é portador de gota, então agora já envie esse conteúdo, compartilhe ele com pessoas que você saiba que também tem gota, que sofrem dessa doença. E claro, curta, comente e se você ainda não segue a gente, já comece a seguir agora, ativa o sininho para você ficar por dentro dos nossos últimos temas a respeito da gota. Muito bem, quem tem gota sabe o quanto dói uma crise de gota. A gota é a artrite mais comum do adulto, eu sempre falo isso aqui para você que está me acompanhando aqui nesse canal. É uma doença potencialmente impactante, incapacitante, ao mesmo tempo potencialmente curável. Para você que me segue, é meu aluno aqui do Gota Channel, já está PhD nesse assunto, sabe que eu sempre falo disso. Eu gosto de destacar isso para você, pois ela é uma doença tratável e curável. E a gente sabe que a principal característica dela é a crise de gota, que é uma crise de artrite, de inflamação na articulação muito dolorosa, com bastante sinal flogístico, sinal inflamatório, com dor, calor, vermelhidão local, inchaço, grande limitação funcional, dificuldade para andar, que em geral dura 3, 5 dias, uma semana e vai embora. Com o tempo, essas crises vão ficando cada vez mais frequentes, o intervalo entre elas vai diminuindo, até que uma hora o paciente tem uma crise atrás da outra. Como então ele deve fazer para livrar-se dessa crise? Lembrar que o tratamento de gota também, gosto de destacar isso sempre nas consultas e com você que me acompanha aqui, que tratar a gota não é só tratar a crise de gota. Se eu não fizer um tratamento mesmo eficaz de manutenção, essas crises vão voltar. Combinado? E detalhe, entre uma crise e outra, naquele intervalo assintomático, está havendo a deposição de cristais de ácido úrico nas articulações em outros locais do nosso organismo também. Então a doença continua ativa, mesmo fora da crise. Então não se engane. Eu estou tendo uma crise só por ano, 2 por ano, não vou procurar o tratamento. Vá, procure o tratamento com o reumatologista, pois dessa forma você vai livrar-se de uma vez por todas das crises e dos outros impactos que essa doença causa. Bom, voltando aqui então, a gente vai falar de como se livrar da crise de gota. Antes de eu falar disso, um detalhe também. O meu papel aqui não é de médico assistente aí cuidando de você e prescrevendo o remédio. As minhas orientações não são prescrições. Eu não estou prescrevendo um remédio para você. Aqui é um vídeo informativo. Aqui o nosso objetivo é informar de forma correta você, meu querido paciente com gota, toda a população e também os profissionais de saúde que nos acompanham aqui a respeito da gota. O que eu farei aqui são orientações gerais. Quem vai prescrever o remédio e a dose correta para você será o médico que te acompanha, o reumatologista ou o clínico. Pois, para a gente escolher o melhor medicamento dos que eu irei falar para vocês, a gente avalia muita coisa. A gente avalia a idade do paciente, as comorbidades, que são as outras doenças que acompanham a gota, hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, que é o colesterol alto, insuficiência renal, se o paciente já é coronariopata, já infartou ou não, tudo isso a gente precisa avaliar. Seu histórico de alergia prévia, possíveis contraindicações daqueles medicamentos. Combinado? Aqui eu farei uma orientação, mas isso vai ser visto a cada caso é um caso, pelo médico assistente que acompanha você. Vamos lá. Quando o paciente está com crise de gota, a gente tem 3 tipos de medicamentos a serem utilizados. Primeiro, colchicina. Segundo, anti-inflamatório. E terceiro, glicocorticoide. Colchicina, anti-inflamatório e glicocorticoide. Qual que é o melhor? Os 3 são considerados primeira linha pelas diretrizes, pelos guidelines internacionais, tanto americano quanto europeu, que é o que a gente tem de referência até o momento, ok? Assim, a gente espera que em breve a gente também tenha o nosso guideline brasileiro. Bom, esses 3 medicamentos são considerados de primeira linha.
Muitas vezes a gente pode usar isolado ou associado, associar 2 deles ou até 3 deles nos casos mais graves, com um número maior de articulações inflamadas. A colchicina é bastante conhecida, ela é um excelente medicamento, bastante eficaz e seguro quando utilizado na dose correta. Qual é a dose preconizada pelos guidelines americanos e europeus? É, no momento da crise, dar 2 comprimidos já para o paciente de 0,5 mg, a gente tem comprimidos de 0,5 e de 1 mg, então o paciente já toma no momento da crise 2 comprimidos, depois de 1 hora toma mais um comprimido e depois ele mantém um comprimido a cada 6 ou 8 horas, então 3 comprimidos, 4 no máximo por dia. Não existe aquela história de tomar de hora em hora, isso é mito, só vai te deixar preso no banheiro como um rei, só vai te dar efeitos adversos indesejáveis, vai te desidratar e vai até piorar o quadro da crise de gota, certo? Essa orientação, então, dos guidelines. Como eu disse, eu já vou comentar aqui novamente, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar se o paciente não tem uma contraindicação para colchicina, que seria qual? Uma insuficiência renal muito grave, o paciente com clearance de creatinina abaixo de 15, a gente não vai usar de jeito nenhum, ou dialítico, a gente não vai usar, ele não é filtrado. Clearance de creatinina já abaixo de 30, a gente já evita usar esse medicamento, ok? Então, a gente vai avaliar cada caso, se tiver uma disfunção renal muito importante, a gente não vai usar ele. Uma outra coisa, paciente com insuficiência hepática, a gente também não vai usar esse medicamento, certo? E outra coisa ainda são alguns medicamentos que são inibidores da CYP3A4 ou se não da proteína P, da glicoproteína P, que eu tenho um vídeo só falando de colchicina aqui para você no canal, certo? Segundo item, são os anti-inflamatórios não hormonais, que a gente tem vários, mesolida, diclofenac, meloxicam e assim por diante. A gente vai usar na sua dose, na dose terapêutica dele, na dose cheia dele e, claro, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação aos anti-inflamatórios. Quais seriam? Insuficiência renal crônica, pacientes estão com problemas nos rins ou com risco de sangramento, por exemplo, sangramento do trato gastrointestinal, paciente mais idoso, paciente com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, o paciente que está em uso de algum anticoagulante, como Marevan, Rivaroxabana, Dabigatrana, que são os anticoagulantes mais novos. Independentemente do anticoagulante ele ter um maior risco de sangramento, a gente vai evitar anti-inflamatório. E o terceiro são os glicocorticoides, que a gente pode utilizar por boca, via oral comprimido, intramuscular, injetável, ou se não, intraarticular, uma infiltração dentro da articulação, principalmente quando é uma articulação inflamada e, claro, feita por um profissional treinado, um reumatologista treinado nesse tipo de procedimento, ok? Muitas vezes o paciente que é renal crônico, que tem um rim que já não funciona direito, às vezes a gente só pode usar o corticoide nesse paciente. Voltando aqui, como eu disse, cada caso tem que ser analisado pelo médico assistente para avaliar as contraindicações relacionadas a esse tipo de medicamentos, as comorbidades, as doenças que o paciente tem, a sua idade. A gente faz uma avaliação geral para prescrever o melhor medicamento para ele. Independentemente da classe que vai ser escolhida, um dado muito importante é o seguinte: comece o quanto antes esse tratamento. Eu brinco com os nossos pacientes, eu falo que a gente tem que ir lá e matar o bicho no ninho para não deixar ele voar. Quanto antes você começar o tratamento, antes a gente vai controlar a crise e antes ela vai ser resolvida. Combinado? Um forte abraço a você e até a próxima.